Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz, evangelista técnico na Ambler, e hoje eu vou trazer para você uma introdução ao MongoDB. Vamos dar uma olhada no cronograma do nosso vídeo de hoje. Primeiro, eu vou passar o referencial teórico do que é, para que serve, que tipos de projetos utilizam o MongoDB, para na sequência começar a nossa prática, para a gente entender como que as operações básicas, o CRUD, usando o MongoDB, é realizado, como utilizar uma solução hospedada de MongoDB como a fornecida pela Ambler e fazer o backup e a restauração do nosso banco local na nuvem da Ambler, que também pode ser utilizado como conhecimento para outras nuvens também. Então, bora lá. Então, primeiramente, o que é o MongoDB? O MongoDB é um banco de dados open source, pode ser baixado gratuitamente em mongodb.org, com a maioria dos bancos de dados, ele foi escrito em C++, o que o permite ser portável para diferentes plataformas e ter um desempenho aí muito interessante. O MongoDB é um banco do grupo dos chamados não relacionais, ou NoSQL. São bancos de dados que não utilizam o formato padrão de entidades e relacionamentos que a gente está acostumado a ver nos SGBDs. No MongoDB, nós temos uma base de dados. Essa base de dados tem coleções, e essas coleções possuem documentos. No MongoDB, nós armazenamos documentos não naquele formato de colunas que nem nos bancos de dados tradicionais, onde eu tenho linhas com colunas, mas sim num formato bem semelhante ao JSON que a gente está acostumado a utilizar no JavaScript e em tecnologias web em geral. E aqui começam as grandes diferenças em utilizar um banco como o MongoDB para outros bancos de dados. O MongoDB é um banco de dados orientado a documento. Num documento eu posso ter campos ou propriedades, atributos, com valores numéricos, textuais, booleanos, mas eu também posso ter coisas mais avançadas, como arrays de valores ou subdocumentos ou subobjetos, como preferir. Então é um formato bem interessante, bem poderoso, que permite salvar e buscar uma quantidade muito grande de informações de maneira muito simples e fácil, além de ser muito rápido também. No MongoDB, o foco não é em relacionamentos entre entidades. Na verdade, pouco se encoraja relacionamentos entre diferentes entidades. A ideia é que cada documento ele seja autossuficiente, que eu consiga, com uma única ida no banco, trazer todos os dados que eu preciso sem utilizar joins. Como os prós que nós podemos citar são a ausência de esquema. O MongoDB não exige uma modelagem prévia e rígida do banco de dados. O banco ele vai sendo criado conforme nós vamos inserindo e atualizando documentos, embora, obviamente, sempre se recomende um mínimo de raciocínio em cima do problema que se quer resolver com o banco de dados, para que depois a performance de consultas e ou inserções seja condizente com as necessidades do projeto. Outra questão que vai ficar mais evidente na demo é a facilidade. A curva de aprendizado para começar a trabalhar com o MongoDB é ridiculamente baixa, porque ele trabalha com um modelo orientado a documentos, que por sua vez é praticamente idêntico a objetos JSON, como eu já mencionei. Então quem está acostumado a trabalhar com JSON vai se sentir muito confortável em estar utilizando o MongoDB, não vai precisar ficar transformando objetos em SQL, por exemplo, vai salvar um objeto inteiro no banco de dados, ele vai ser serializado como documento. E por fim, um terceiro pró seria a característica de MapReduce, ou os recursos de MapReduce, que permitem lidar com Big Data, grandes queries, com volumes gigantescos de dados, de uma maneira muito poderosa e muito simples se comparado ao que a gente tem que fazer para lidar com essa mesma massa em bancos de dados mais tradicionais. No entanto, os contras, alguns deles são, por exemplo, redundância de dados. Então o MongoDB ele trabalha com uma seed diferente e sem qualquer foco em relacionamentos entre documentos, então é muito comum que a mesma informação seja replicada entre diferentes documentos para que a busca depois seja mais veloz, em detrimento, obviamente, do espaço em disco, onde o consumo é maior. Outro contra do MongoDB são a ausência de joins. Existem alguns mecanismos análogos, digamos assim, mas eu não vou ter aí as facilidades, principalmente a performance que eu teria quando eu preciso linkar diferentes documentos, assim como eu tenho diferentes tabelas nos bancos relacionais. E por fim, a ausência de transações, que é uma característica muito desejável em bancos de dados relacionais, para garantir o ACID em grandes operações de dados. Eu não tenho no MongoDB transações. Eu consigo sim garantir o ACID, mas a nível de documento, não quando eu preciso fazer alterações em diferentes documentos de diferentes coleções, eu não tenho como garantir essa transação com commits e rollbacks que nem eu tenho em bancos de dados relacionais. Então esses são alguns prós e alguns contras, só para você ter uma comparação de alto nível
em relação aos outros bancos mais tradicionais. O MongoDB hoje já é o banco não relacional mais utilizado no mundo, estando inclusive à frente de alguns bancos relacionais, como por exemplo o Oracle. O MongoDB já é mais utilizado no mundo hoje, segundo o Stack Overflow, do que o Oracle. Uma pesquisa do Stack Overflow faz anualmente. Mas quem que utiliza MongoDB? Algumas grandes empresas, como o Google, o eBay, Adobe, Facebook, SAP, EA e outras empresas aí muito conhecidas utilizam MongoDB. Geralmente numa solução chamada persistência poliglota, uma arquitetura de solução chamada persistência poliglota, onde se utiliza MongoDB como parte da estratégia de persistência de dados, não como único banco de dados. Você vai ver durante o uso do MongoDB que muitas vezes, para algumas tarefas, o banco de dados relacional ele se sai muito melhor. Para outras, o MongoDB se sai muito melhor. E atualmente as melhores soluções, principalmente para grandes sistemas, têm englobado mais de um tipo de banco de dados, e quando o assunto é não relacional, o MongoDB é um dos mais utilizados, um dos mais requisitados nos projetos. Em que tipo de projetos, então? Alguns cenários de uso bem comuns do MongoDB. Big Data, né, então lidar com grandes quantidades de informação, mineração de dados e assim por diante. Projetos com escrita intensa, o MongoDB ele possui uma característica assíncrona, bem performática para lidar com escrita intensa. Cenários em que eu tenho buscas em grandes volumes de dados, mas buscas simples. Então, como eu mencionei, ele não tem recursos como join, né, entre outros recursos baseados em relacionamentos. Então, quando eu falo busca simples, a ideia é que você vai buscar, sem cruzar informações de diferentes coleções, para trazer o seu resultado. Cenários em que alta escala e alta disponibilidade sejam essenciais, o MongoDB sai muito bem nesses cenários, porque ele permite tanto escalonamento vertical quanto horizontal muito simples, através de sharding, através de réplica sets e outros recursos que já vêm na caixa e são realmente muito simples de configurar. E por fim, na verdade, talvez o cenário em que ele mais se adequa, na minha opinião, é quando você possui um esquema instável. Quando você precisa armazenar dados e de um registro por outro, apenas um pouco conjunto de dados se mantém os mesmos. Umas poucas colunas, digamos assim, se mantêm as mesmas. Então, agora vamos para a nossa demo. Começando a nossa demo, você deve ir no site mongodb.org, na opção Download, utilizar a versão Community. Você vai baixar e apenas vai extrair o conteúdo da pasta. Aqui no meu caso, eu extraí o MongoDB na minha pasta Applications. Dentro dessa pasta do MongoDB, eu tenho uma pasta bin. Se eu entrar dentro dela, eu vou ter uma série de utilitários de linha de comando que permitem que eu faça o gerenciamento do meu banco MongoDB. Crie uma pasta data dentro da sua pasta do MongoDB. Por quê? Dentro da pasta bin, o utilitário que a gente vai utilizar agora é o MongoD, que seria para subir um servidor de MongoDB. MongoD, espaço, --dbpath. Eu passo o caminho de onde os dados do meu banco de dados serão salvos. Então a minha sugestão é justamente salvar dentro de Applications, MongoDB, Data. Se tudo deu certo, você vai ver aqui a mensagem esperando por conexões na porta 27017. Agora, para conectar no nosso banco MongoDB, eu vou abrir outra janela do terminal, vou entrar novamente na pasta MongoDB, pasta bin. Nós vamos utilizar o utilitário Mongo, dentro da pasta bin, _Mongo. Se você estiver acompanhando pelo Windows, não precisa colocar o _ ali no início. Então, _ Mongo, uma vez conectado nesse servidor local, se eu der um comando show espaço databases, tem essas duas databases aqui, admin e local, cada uma com 0 GB, ou seja, nada. Se eu der um use e colocar o nome de uma database, mesmo uma que não exista, por exemplo, chamar aqui uma database Ambler. Agora quer dizer que eu estou apontando para uma base de dados Ambler, que não existe, mas agora vai existir. Quem aponta para essa base de dados é a variável db. Quando eu faço db ponto, eu tenho acesso às coleções dessa base de dados. As coleções, então, são as estruturas que agrupam os documentos semelhantes. Se eu der um show collections, não lista nada que não existem coleções ainda. Porém, se eu chamar uma coleção que não existe, ela vai passar a existir. Por exemplo, uma coleção customers para clientes. db.customers.find seria para buscar elementos, não existe nenhum. db.customers.insert para inserir elementos. E os elementos aqui são objetos JSON. Então, por exemplo, colocar um cliente com nome, Luiz, idade 29. Quem aí conhece JSON é a mesma coisa. Dou um Enter. Como resultado da escrita, eu tenho o número de inseridos igual a 1. Agora, se eu der um find, eu tenho aqui um objeto salvo no meu banco de dados, com nome, idade
e um underline ID, que é minha chave primária criada automaticamente pelo Mongo. Ah, mas eu quero inserir mais de um. Usa então um array de JSON. Array JSON, colchetes. Vamos inserir aqui Fernando, Maria, Tade, fecha colchetes. Então aqui eu inseri um array de clientes. Então Enter, book write, número de inseridos 2. Se eu der um find, então lá agora os 3. O primeiro que eu inseri sozinho e mais 2 que eu inseri em lot. Ah, ficou ruim de chegar esse find? Find.query. Ele dá uma identada para a gente ficar melhor de enxergar. Se eu quiser fazer uma consulta específica, dentro do find eu posso passar um objeto com os filtros que eu vou aplicar. Como, por exemplo, o filtro nome, que eu quero trazer documentos cujo nome seja Luiz, só um. Ou o filtro idade, que eu quero trazer os documentos cuja idade sejam 18, Maria. Obviamente eu posso também ter ranges, eu posso ter variações, não precisa ser apenas valores literais. Mas aí entra em conceitos de busca um pouco mais avançados, eu não quero entrar nesses detalhes, não nesse vídeo. Aguarde pelos próximos vídeos. Nota que eu não estou utilizando SQL, estou utilizando uma sintaxe muito parecida com a do JavaScript. Se eu quiser fazer uma atualização, db.customers.update, e o update eu vou passar 2 objetos. O primeiro objeto é o filtro, então, por exemplo, atualiza quem tiver o nome Luiz, substituindo o seu documento, o documento de quem o nome for Luiz, substitua por Luiz Fernando, idade 29. Então esse update ele é uma substituição completa do meu documento. Então eu estou dizendo que todos os documentos que possuírem nome de Luiz, todos devem serem substituídos por esse documento aqui. Eu dou um Enter, número de matched, né, que casaram com o meu filtro, 1, número de modificados, 1. Se eu mandar fazer uma consulta agora, mandar consultar todos, eu tenho lá que o documento que tinha o nome Luiz virou Luiz Fernando. Só que esse update substitui o documento inteiro. Na maioria dos casos ele não é muito recomendado, porque você pode, né, se não mandar todas as informações novamente, acabar perdendo alguma. Daí entra um outro update mais interessante, update 1, onde eu também vou passar o meu filtro, por exemplo, Fernando, e ao invés de passar o documento que vai substituir o documento de nome Fernando, eu uso alguns operadores de atualização, como por exemplo o operador set, que é o mais comum no caso do update, que ele muda somente os campos que eu passar nesse objeto aqui na sequência. Então, por exemplo, vou mudar aqui a idade para 15. Somente um, né, o primeiro que ele encontrar documento de nome Fernando, vai alterar a idade para 15. Deu um Enter, um Acknowledge, uma confirmação de escrita, número de documentos que combinaram com o meu filtro e número de documentos modificados. Se eu mandar pesquisar, está aqui, Fernando 15. Nota que eu só passei a idade, mas ele continua com o nome original aqui. Para terminar, vamos fazer o delete. Na verdade, remove. db.customers.remove. No remove é muito importante, no update também, mas no remove é muito importante passar a chave primária do elemento que eu quero remover, para não correr o risco de remover mais de um elemento. Então eu vou passar aqui o underline ID que eu quero remover, e é muito importante que eu passe o object ID no formato de objeto, usando essa função aqui que converte. Não posso passar a string, porque o object ID ele não é uma string, ele é um objeto. Eu quero remover o documento cujo ID seja este object ID aqui. O resultado da escrita, número de removidos, 1. Se eu mandar retornar todos, agora eu tenho só 2 novamente. Então o CRUD, basicamente, no MongoDB é isso. Find para consulta, remove para exclusão, update 1 e update para atualização, e o insert, tanto passando um array quanto passando um objeto só, para inserção. Como eu mencionei antes, uma coisa muito legal do MongoDB é que não há um esquema pré-definido. Nota que eu não fiz uma modelagem do banco de dados. Ele foi sendo criado conforme os objetos foram sendo inseridos. E outra coisa muito legal é a questão que eu mencionei do schemaless, que ele não tem um esquema que deve ser seguido por todos os objetos. Então eu posso inserir, por exemplo, um customer que não tem idade, por exemplo, mas tem, por exemplo, um booleano ativo true. Quando inserir, está aqui. Eu tenho agora um documento com o seu próprio object ID, com o nome do tools e o ativo igual a true. Então não há campos obrigatórios. Então, para finalizar nossa demo, backup e restauração. Então vamos entrar novamente na pasta do MongoDB. Vamos criar uma pasta backup dentro da raiz do MongoDB. Vamos entrar na bin e vamos utilizar o utilitário mongodump para fazer então um backup binário do banco de dados. /mongodump
"-" e a gente passa o caminho onde a gente quer que seja salvo esse backup. Applications, MongoDB, nossa pastinha de backup. Se tudo deu certo, né? Então escreveu a nossa coleção ambler.customers, ok? Está feito o nosso dump. Agora, para restaurar em outro lugar, né? Vou precisar lá na Ambler ter um site criado dentro de qualquer site. Aqui tem um site Node, mas não precisa ser obrigatoriamente Node, né? Você pode usar o MongoDB com a sua linguagem de programação favorita, incluindo aí .NET e PHP, também suportados pela Ambler. Então vamos na aba Banco de Dados, seleciono a opção então MongoDB, nome do banco de dados, vou chamar aqui de Luiz Tools, usuário Luiz Tools, senha Luiz Tools, na instância, criar. Então o banco de dados está sendo criado, pronto, banco criado, clico no meu banco e eu vou ter aqui acesso às informações de gerenciamento externo. Voltando para o terminal, quando a gente fez o dump com o MongoDump, dentro da pasta backup foi criada uma pasta Ambler. Se a gente entrar dentro, eu vou ter as minhas coleções salvas no formato Bison. Esse arquivo Bison é que a gente utiliza então para restaurar o nosso banco local, mas na nuvem da Ambler, usando aquele banco que eu criei lá. Para restaurar, eu vou na bin do MongoDB. Dentro da bin do MongoDB, eu tenho o utilitário mongo restore, ./mongo restore, "-h para definir o host, pego lá da Ambler gerenciamento externo, "-d a database, "-u o usuário, "-p a senha e o caminho para o meu dump. Pronto, checou os dados da coleção, leu metadados, restaurou, beleza. Agora minha base Luiz Tools tem uma coleção Customers com 3 documentos. Foi instantâneo, obviamente, que é uma coleção muito pequena. Agora, se eu quiser me conectar na Ambler para ver como está essa minha base de dados, eu vou usar o cliente Mongo, mas passando parâmetros. Primeiro parâmetro, o meu host, já com a database, "-u o usuário, "-p a senha. Estou conectado no servidor da Ambler. Se eu der um show collections, tem uma coleção customers, db.customers.find.query, está lá na Ambler os meus 3 documentos, e com isso a gente encerra a nossa demo. Agora, para finalizar, vou passar algumas referências para você que quer se aprofundar mais no assunto. Primeiro, documentação oficial do site mongodb.org. Não tem apenas documentação técnica, padrão e maçante, como também a MongoDB University, onde você pode fazer cursos e tirar certificações de MongoDB online de maneira gratuita. Então realmente é bem interessante. Também indico o Ambler Academy, que é o espaço de conhecimento em desenvolvimento, gestão e marketing mantido pelos profissionais da Ambler, onde você vai encontrar vídeos sobre tecnologias referentes a MongoDB, como por exemplo Node.js, e-books e muito mais. Além de artigos bem interessantes no nosso blog também. Além disso, tomo a liberdade de indicar para você o meu blog pessoal, luistools.com.br, onde você encontra não apenas o transcript e os slides desse vídeo, como também muitos outros posts muito bacanas sobre MongoDB e Node.js, além de outros tópicos envolvendo o desenvolvimento de software e empreendedorismo. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!